O lance todo é o seguinte, lá nessa teoria, vamos dizer, na teoria, né, da Terra Jovem, que tudo meio se formou de uma vez só e tal, né? E aí o pessoal cita muito, um cara que é muito citado nessa história toda é o Gantry, né? Porque o Gantry era um físico e ele pegou, isso é muito importante, ele pegou amostras que ninguém sabe de onde, nem em que condições, igual o Rodrigo falou, tudo na geologia, cara, você precisa saber que condição que aquilo foi extraído, se foi contaminado ou não. Então, por exemplo, ao tecido mole, que amostra que foi, da onde que ela veio, ela passou por toda a metodologia que você tem que passar, igual ele falou, você tá ali no laboratório em condição muito restrita, às vezes contamina a amostra, cara, joga tudo fora, cara, não tem jeito, entendeu? Pô, mas vou ter que viajar lá pra Austrália de novo, tá, problema seu, vai ter que ir lá pegar aquilo lá, não tem jeito, entendeu? Então, um cara que é muito falado nessa discussão toda é o tal do Gantry, que ele era físico, ele não era geólogo, ele recebeu algumas amostras que não sabe de onde que ele recebeu, entendeu? E ali ele descobriu o tal do polônio e tal. Radioalos de polônio. Ele era adventista, inclusive, você sabia disso? Ah, nem sabia. Ele era adventista. Morreu. Os radioalos de polônio e tal, e aí ele explicou ali por radiação alfa, se não me engano, que tudo aquilo pode ter se formado num único momento e não, como a gente diz na geologia, camada por camada, uma camada milhões de anos depois da outra e tudo mais. Esse Gantry, ele ficou muito famoso por conta disso, porque essa teoria dele que ele bolou ali, baseado em medidas que a gente não sabe de onde que veio, muito provavelmente a medição do polônio dele foi de amostra que não era uma amostra primordial que a gente precisa ter para medir, era uma amostra que tinha passado, porque a Terra é um planeta vivo. Então as rochas, muitas delas, passam por processo de recristalização e vários outros processos. Se uma rocha passou por isso, você não pode usar ela para fazer uma série de medidas, principalmente de idade, cara. De idade você tá aí, ferrou tudo, entendeu? Você tem que pegar uma amostra altamente primitiva, por isso que a do asteroide, ela é sensacional, porque ele nunca passou por nada. Até meteorito que cai na Terra, o pessoal não confia tanto. Uhum. Porque dependendo da idade daquele meteorito, ele pode ter passado por algum metamorfismo, acabou, cara, já não serve pra gente, entendeu? Então você tem que ir atrás dessa amostra. Então tem que saber direitinho e tal, mas não é minha área, essa área de dinossauro, nem entro nisso porque não é o meu papo. Mas o lance aí da Terra se formou tudo de uma vez e não sei o quê, isso é muito complicado porque as observações geológicas que a gente faz não bate nisso. Então, acho que foi até o Eberlin que falou aqui, não, você vai lá no Golfo do México, tem um oceano de petróleo embaixo ali. Quem dera, cara? Porra, quem dera que tivesse um oceano de petróleo ali, cara, ia ser a coisa mais fácil. Eu ia estar sem emprego. Porque minha vida é procurar o petróleo que está aqui, ó, nessa nesguinha aqui. Pô, se tivesse um oceano de petróleo, cara, então não é. O petróleo, ele não se forma desse jeito. Pá, não é dinossauro também, viu, pessoal? Já vou deixar claro, não é dinossauro que vira petróleo, tá? Então o petróleo tem lá os processos, tem correntes de turbidito, que a gente chama, tem carbonato, entendeu? O pré-sal todo nosso é carbonato, é um outro tipo de rocha. Então isso é o que eu falei, cara. A geologia, embora talvez ela seja mais vira chacota do que qualquer outra coisa, por causa do que eu falei, muita gente acha que geologia não é ciência, mas é uma bela de uma ciência, viu, galera? Então tem que ter muito cuidado. Não, o cara pegou a amostra. Pô, a amostra veio de onde? Né? Como que ela foi coletada? O cara cuidou dela? Ela levou no laboratório? Contaminou? Não contaminou? Tudo isso aí que o Rodrigo falou, entendeu? Então é muito complicado. Por isso que o pessoal acha que a gente sai medindo a idade da Terra em qualquer esquina. Cara, são pouquíssimos locais do mundo e pouquíssimas gramas dessas amostras que ficam rodando por aí. Do ponto de vista design inteligente / criacionismo, a diferença que existe, a vida é recente, a Terra pode ser antiga. Uhum. Só para fazer aqui outra observação, o Rodrigo Silva, ele defende o design inteligente. É uma espécie de criacionismo evoluída, sabe? Aquele criacionismo mais atual. É uma versão que surgiu aí nos últimos tempos. É o criacionismo, porém mais atualizado.
Aí eles chamam de design inteligente, mas é o criacionismo. Com relação a dinossauros, que aí seria uma vida recente, a explicação que o modelo criacionista usa é do catastrofismo. Vou explicar de maneira bem leiga também. Também, como o Sérgio falou, é melhor trazer um geólogo. Não, um geólogo não, um paleontólogo. Paleontólogo seria, né? É melhor para explicar aqui. Existem grosso modo, dois tipos de ocorrências no mundo físico. O que a gente poderia chamar de eventos ordinários e extraordinários. O ordinário é a medição que eu faço hoje. O decaimento desse prédio, quanto tempo ele vai demorar para cair, tudo. Ele está envelhecendo aos pouquinhos. É muito lento. Se ninguém der manutenção aqui, eu não sou engenheiro, talvez uns 400 anos esse prédio vai cair. Mas se houver um terremoto aqui, uma explosão... Ele cai de uma hora para outra. Ele cai de uma hora para outra em 2 segundos. Se houve um catastrofismo no planeta Terra, esse catastrofismo pode, após o evento, deixar sequelas ou imagens que numa situação ordinária precisariam de milhões de anos para se formar. Esse é só o ponto. O que muitos do viés evolucionista enxergam no desenho da Terra como uma coisa ordinária, o criacionista vai ver como uma coisa extraordinária. Quando eu falo extraordinário, não é Deus fazer assim, não. Uma catástrofe que aconteceu e que destruiu os dinossauros, destruiu a fauna, a flora e tudo. E após a catástrofe foi decantando as coisas e produziu crateras e tudo mais. E aí vem vários argumentos, mas eu também não sou competente para dá-los. Posso lembrar de uns 2 ou 3 aqui, mas não é minha área. Um deles é que a Pangeia, se não houve uma catástrofe que acelerasse o distanciamento dos continentes, a erosão já teria feito com que eles perdessem o formato deles. Agora, é lógico, como não é minha área de estudo, alguém pode me bater fácil. Com relação às medições, eu me lembro, mas eu vou ficar... Aqui os dois simplesmente pisaram em ovos. Tanto o Sérgio Sacani como o Rodrigo Silva, sempre usando esse argumento, não é minha área, eu não tenho conhecimento profundo, enfim. Foi um papo legal e tudo, bem educativo, bem respeitoso, inclusive. Aliás, até admiro hoje o Rodrigo Silva mais do que admirava antes, que eu achei que ele não tinha essa personalidade, porque no canal dele lá, é Evidência, se não me engano o nome do canal dele, ele pega mais pesado, ele é mais polêmico. Aliás, eu estou esperando ele falar melhor sobre os dinossauros, né? Que falou ali, mas não aprofundou no assunto. Dinossauro é um tema que eu estou esperando eles abordarem aqui.